Painéis de comando por relé são instalações onde o fluxo e as funções são determinados por um cabeamento fixo correspondente a cada elemento do circuito de processamento de sinal. Os cabos elétricos são as principais linhas de passagem da corrente elétrica. Mas o arranjo desta rede condutora, a posição de cada elemento é decisiva para o funcionamento da instalação. Se o fluxograma for alterado, será preciso mudar também o cabeamento. A disposição dos contatos em um relé já indica associações lógicas. Em um contato fechador, entrada do sinal na bobina, saída do sinal no contato. Isto é uma função lógica. Em um contato abridor, entrada do sinal na bobina, não saída do sinal no contato. Isto é uma negação, ou seja, função lógica não. Neste elevador, podemos observar funções lógicas por contator para o comando de um sistema hidráulico. Somente quando o botão é pressionado e a porta se fecha, é que o elevador se move. Esta é uma função lógica do tipo E. E esta é sua representação no esquema elétrico. Quando ambos os elementos de comutação com seus contatos fechadores estão ligados em série, ou seja, um após o outro, a corrente somente passa se os dois contatos estiverem fechados. Temos, portanto, uma função E, botão e contato da porta. Esta é outra associação lógica. O elevador pode ser acionado de dentro ou de fora. No esquema elétrico, temos novamente dois contatos fechadores, mas com ligação paralela. É suficiente que um ou outro se feche para a passagem da corrente. Temos uma função lógica do tipo OU. Para utilizar válvulas com retorno por mola, é necessário memorizar sinais em circuitos, ou seja, eletricamente. Porque neste caso o sinal elétrico tem que perdurar enquanto a válvula permanecer acionada. Podemos ter ainda uma indicação óptica com uma lâmpada sinalizadora. Este tipo de tarefa pode ser realizada simplesmente por relé de autorretenção. Quando o botão S1 é pressionado, o relé K1 é acionado e os dois contatos K1 se fecham. Através do primeiro, a bobina do relé permanece energizada e o segundo mantém a tensão na eletroválvula. Isto significa que o relé permanece acionado mesmo quando o contato S1 é reaberto, até que o S2 também seja aberto. Quando S1 e S2 são acionados simultaneamente, a bobina do relé permanece energizada. Temos aqui uma autorretenção liga dominante. Um exemplo. Neste circuito, o sinal de entrada continua atuando mesmo quando um sinal de saída é emitido simultaneamente. Isto significa que, por exemplo, uma etapa do trabalho de uma máquina é completada sob qualquer circunstância. Este é outro circuito de autorretenção, mas o botão de desligamento S2 não está ligado em paralelo, como antes, mas sim em série com o botão S1. Isto significa que o circuito é sempre interrompido quando se aciona S2, independente de como o botão S1 está. Temos então uma autorretenção desliga dominante. Aqui o cilindro retorna imediatamente quando o sinal de saída é emitido, mesmo se o sinal de entrada ainda permanecer. Isto pode ser necessário em uma máquina por razões de segurança.